No Grêmio, Keck, a direção busca um atacante de velocidade. Eu recebi hoje de manhã que o Grêmio não desistiu e ele ainda é o plano A. Niklas Eliasson. O Grêmio vai continuar tentando contratar esse jogador. Continua tentando e negociando. E o plano B é o nome que surgiu ontem. O Grêmio mandou proposta para tentar comprar o Sebastián Villa, o colombiano, que era do Boca, está no Rivadavia, da Argentina. O clube pediu muito e ficou muito complicado. Acho que esse jogador não vem, mas seria um plano B, caso o Eliasson não dê certo, né? Então são as alternativas que o Grêmio tem aí pro ataque. Vamos ver quem é que vem, né? Pois é, tô torcendo para que esse negócio com o sueco naturalizado brasileiro aconteça, assim. Eu particularmente não gostaria da contratação do Sebastián Villa, muito mais pelo extracampo, né, do que pelo que ele apresentou no Boca. Eu confesso que eu não sei como foi a última temporada dele, mas é uma pessoa que seria com um problemaço pro Grêmio, né? Vamos lá. Seria um problemaço. O Grêmio tem 100 mil sócios. Tá? Só para contextualizar quem não está muito ligado, 2020, quando ele estava no Boca, na pandemia, ele foi condenado por agressão à namorada e o Boca afastou ele, cancelou o contrato dele. Foi para a Europa e voltou agora para esse clube da Argentina, o Independiente Rivadavia. E ele tem também a minha processo, dúvida, sabe qual é, Léo? Ele tem também um processo por abuso sexual. A minha dúvida ele tá livre e jogando por quê? Na Argentina, como é a situação lá na Argentina com essas condenações? Até 3 anos primário tu não cumpre a pena em reclusão. E ele tem um outro processo que está rolando, que está em fase de acordo, mas não aconteceu o acordo ainda de abuso sexual. O Grêmio tem 100 mil sócios. 25 mil desses 100 mil, estou estimando, se não isso é um pouquinho menos, de mulheres. Sim. O Grêmio tem, vamos lá, 7 milhões de torcedores? 8, vamos botar 8. 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de mulheres. É um desrespeito com a torcida do Grêmio feminina. É um desrespeito. Eu não negocio isso, eu não aceito isso. É uma posição que não pode. Ele tá lá no Rivadavia, deixa ele lá no Rivadavia, segue a vida dele lá. Não precisa trazer o Vira pra cá, sabe? O Grêmio, o futebol gaúcho evoluiu muito nos últimos anos com a entrada, a entrada das mulheres no estádio, que antes era algo proibido nos anos 80, humanizou os estádios. As mulheres estão participando, as mulheres estão dominando o futebol. Tá aqui um exemplo, na minha frente. Tu tá aqui numa mesa que sempre foi masculina. E tu vai trazer o Vila, pra quê? Pra que trazer esse problema? Aliás, nesse ano no Rio Grande do Sul são 4 feminicídios. Num deles, em Passo Fundo, um pedaço da orelha de uma mulher foi arrancada. Em outros tivemos assassinatos, os outros 3. O de ontem, em Porto Alegre, um cara matou a ex-namorada e o pai da ex-namorada que tentou protegê-la. Em Caxias do Sul e Ijuí, os caras mataram as ex-mulheres e se mataram. 8 dias. Parece, 8 dias. Mas pra mim, assim, Léo, tem outra coisa que é assim, Keck. E a violência começa sempre com a violência doméstica, depois acaba. Será que na salinha que conversaram sobre nomes, alguém não veio à tona? Não tocou nesse assunto? Pois é. Porque foi feita a proposta, porque ontem, né, Gabardo, já veio a notícia lá da Argentina, que foi feita a proposta e o clube achou a proposta baixa. O presidente respondeu pro Felipe Duarte ontem, durante Hoje nos Esportes. Então a grande questão é, na salinha lá no CT, que se conversa sobre nomes, ninguém trouxe essa informação. Eu acho que também tem algumas complexidades, né? Quer ver uma coisa? Eu vou pegar o caso do Cuca, tá? O Cuca, quando é apresentado no Atlético Paranaense, ele lê uma carta, lembra? Isso. É uma carta, né? Que é um pedido de desculpas. Por conta do que aconteceu no Corinthians. No Corinthians, que ele foi demitido em seguida. Alguns dias. O Cuca se diz inocente lá, ainda se diz inocente do que aconteceu lá na Suíça. E ao mesmo tempo diz que foi negligente, porque ele viu atos, enfim. Eu lembro da entrevista dele, assim. Se emociona com aquilo. O Cuca se comprometeu a entrar na causa. Na luta. Né? Ele é um cara recuperado, tu pode contratar ele, ele se recuperou, ele pagou. Ele foi inocentado, aliás, né? Ele foi inocentado. Não, é que o processo foi encerrado. Desculpa, o processo foi encerrado. Caducou, ele não foi inocentado. De uma maneira, né? Aliás, ele se defende assim e ele continua dizendo que ele não participou do ato, né? Como dizem que ele participou, como ele teria participado.
São casos assim que também vale uma coisa de recuperação. As penas, né, são de recuperação. Daqui a pouco o cara era um garoto. Não tô falando o caso do Vija, né? Eu tô falando geral, assim. Era um sem fundamento, 19 anos, usou da violência, hoje tá arrependido. Enfim, eu não sei, não tô citando. Eu acho que é complexa a situação. Agora, a compra é uma compra de briga bem perigosa. Pra mim, bem perigosa. É contraditório. E é contraditório, porque o Grêmio faz pouco tempo afastou um auxiliar técnico com uma suspeita, né? Ele foi acusado e agora vai trazer vai fazer uma proposta por um jogador que foi condenado. E demitiu o Chico, preparador de goleiro, que estava no evento lá de Berna. Lá em Berna, cujo nome não tinha sido citado. Exato. Foi citado que ele estava junto, que ele pegou e demitiu. Eu acho isso muito perigoso do ponto de vista legal. Mas não acho errado desistir de um jogador assim, controvertido do ponto de vista moral. Eu tenho uma preocupação muito grande, assim, e não é drama de consciência, mas eu já trabalhava na crônica quando aconteceu o caso Berna, sabe? Então, e a abordagem que foi tida por todos, e eu não lembro na época, assim, dos movimentos, os movimentos eram incipientes, a nossa consciência, eu digo sociedade, né? Eu não vou pegar sozinho, sociedade. Eu lembro da chegada desses jogadores a Porto Alegre e havia mulheres, inclusive, recebendo os jogadores no aeroporto. O Salgado Filho lotou. Eu só vi coisa igual ou parecida naquela época, quando o Renato voltou ao Grêmio em 91, que aí demoliram parte do antigo aeroporto de Porto Alegre, caiu parede, foi um negócio meio avassalador. E depois nas conquistas, mas eu estou falando de chegadas individuais, ou no caso aí de 4 jogadores. E aí agora, passadas décadas, a gente está revisitando isso. Eu acho que é muito bom. É muito bom. A gente tem que rever os conceitos que a gente mesmo tinha. Agora, eu acho muito perigoso a gente recondenar quem não está mais condenado. O caso do Cuca, ele não foi absolvido, mas o processo encerrou. Tem uma coisa que é legal, a outra coisa é moral. Moral tá na gente não esquecer e dele fazer o que ele prometeu fazer e que eu até não vi ele fazer. Isso é moral. Ele tem uma filha, né? Duas filhas. Tem 2 filhas. Eu acompanhei. Uma é jornalista, inclusive. A Maiara, a mais velha, a Maiara, cujo nome é por causa daquela atriz, a Maiara Magri. Ele dizia, a gente comentou e viu o Cuca curtir a filha quando ela nasceu, ele jogava aqui. Então eu acho muito perigoso. A gente, daqui a pouco, mesmo com o argentino, acho que ele não tem que trazer. Esse problema não tem que comprar. Mas cuidado a gente quando for recondenar quem tem uma pena com a lei já cumprida. A questão é moral. A pena ele não cumpriu, o processo caducou, ele foi à Suíça, o advogado foi à Suíça, do Cuca encerrou. O argentino foi condenado a 2 anos e 3 meses de prisão. Tá cumprindo em liberdade. Tem uma outra questão que ele está em fase de negociação de uma indenização, de um acerto financeiro com a vítima, me faltou o termo específico do juridiquês, que está rolando, que não foi encerrado, não tinha sido encerrado ainda até a volta dele para o Independente Rivadavia, talvez daqui a pouco até já tenha chegado a um acordo, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: o Cuca foi campeão da América pelo Atlético em 2013. E olha como a gente evoluiu. E depois campeão brasileiro. Olha como a gente evoluiu e graças a Deus a sociedade acorda e vai contra isso. Ninguém contestou o passado do Cuca. 87 sempre esteve lá. Mas os tempos mudaram de uma forma que hoje tu não tolera mais isso. Tanto é que o Cuca está fora do mercado. E para voltar ao mercado ele fez um discurso, tendo que se engajar nas lutas e tal, citou a família, a mulher, as filhas. Mas assim, a sociedade não tolera mais isso. E aí, quando tu cogita de trazer o Vija, eu não quero aqui condenar o Vija está seguindo a vida dele, que siga lá em Mendoza, tomando bons vinhos, inclusive. Mas assim, a impressão que dá é que o futebol ainda acha que é um mundo paralelo. O futebol vive numa bolha. Tem uma imagem, para quem nunca viu isso, tem uma imagem de um destaque do São Lourenço, depois se tornou diretor, enfim, né? Que é o meio campo que ele jogou no Ortigosa. Tem uma imagem, tem 2 imagens dele. Uma ele dando uma bolada na mulher e uma dentro de casa numa câmera, aquelas de segurança, que ele começa a bater na mulher com a criança chorando assistindo. A cena é deprimente. E o São Lourenço afastou ele, fez alguma coisa leve assim com ele.
Eu acho que ele era dirigente, inclusive. Já era dirigente, ele não joga mais. Né? Lembra, ele era um cara corcundinho, assim, né? Sim. Jogava bola, jogava bem, jogou com o João Santana no Cruzeiro. Aquele vídeo famoso do Dudu, no São Januário. Ele grita Ortigosa. Não, aquele era outro Ortigosa. Era outro Ortigosa? Era Paraguai também. Desculpa. Mas esse Ortigosa, ele foi o grande craque do time na conquista da Libertadores pelo São Lourenço. Ele era muito bom. Foi recebido pelo Ortigosa que jogou no Palmeiras, que não é esse aí agressor. Que era parecia o Coalhada, né? Tá, mas esse Ortigosa não jogou no Brasil? Não. Esse do São Lourenço? Não. O agressor não. O agressor não. Ok. Não, o que eu acho é o seguinte, eu concordo e até, de certa forma, a gente meio que se orgulha, se enche assim, quando diz, a sociedade evoluiu. Eu tô querendo dizer que eu também creio que eu evoluí. Sim. Sabe, o que eu pensava quando aconteceu o caso Berna tá muito longe do que eu penso hoje. Sim. Que bom. Mas eu quero dar o direito de quem participou no caso do Puca, do Chico, do Fernando e do Henrique, de daqui a pouco eles também estarem pensando, também terem evoluído, sabe? Eu não me julgo no direito, o Zé Alberto, porque eu sei como é que a gente pensava, quais eram as piadas que a gente fazia, sabe? Eu tenho esse peso também, eu carrego isso e tento melhorar a cada dia. E acho que eles também têm o direito de querer melhorar, não pode ser suprimido muitas vezes, mesmo nas pessoas que são agentes de coisas horrendas, esse direito à medida que eles já passaram pelo crivo de uma lei. É isso que eu acho. Mas aí é a decisão tua contratar ou não. Isso, eu não contrataria. Eu não contrataria. Eu também. Agora, eu não diabolizaria também. Sim. Entenderia quem contrata. Mas se eu fosse o dirigente ou se eu fosse o treinador no meu time... Não, esse cara ele tá cumprindo pena. Tá cumprindo a pena. Ele está cumprindo a pena. Talvez não possa nem sair da Argentina. Não, ele foi jogar na Bulgária. Ele sai do Boca e aí ele vai jogar num time menor da Bulgária, até pra sair um pouco dos holofotes, porque a coisa foi muito forte. Mas ele já estava condenado quando ele foi pra Bulgária? Já. Vocês lembram do César? O Boca afastou ele. Lembra do César, aquele lateral foi do São Caetano? Sim. Foi jogar na Laje, o César era um predileto. Antes de virar o grande César, ele cumpriu pena. E assim, baita lateral esquerdo. Meu Deus. No ano passado, e até no curso que eu fiz na Unisp, a gente fez um trabalho sobre esse tema de governança e tal, sobre o caso do Vélez Sarsfield. O Vélez Sarsfield foi jogar em Tucumã. Era um jogo um sábado à tarde. E tinha uma jornalista ali, tucumana, na saída dos jogadores do estádio, um dos jogadores, o goleiro, Sebastião Sousa, busca ela no Instagram, começa a conversar com ela, convida ela para ir no hotel. E era o Quinteiros, o técnico. Ela vai no hotel, eles dão Fernet para ela e ela toma, diz que fica muito embriagada, ela toma um pouco e ela é abusada são 4 jogadores. E esses jogadores, o Vélez tem uma vice-presidência de assuntos femininos. O Vélez é um clube muito à frente assim na Argentina. E o Vélez imediatamente afasta. Eles estavam cumprindo pena em prisão domiciliar num country perto de Tucumã, numa fazenda perto de Tucumã, e o Vélez agiu rapidamente naquele momento, e um dos jogadores, Gabardo, era uma promessa de 21 anos. Então assim, agiu rapidamente naquele momento. Bom, a gente falou aqui do Sebastián Villa, que o Grêmio fez uma proposta, mas pelo jeito não será contratado, né? Porque o clube dele da Argentina pediu um valor muito alto e eu acho que nesse momento esse negócio tá fora de questão.